Muitas vezes a gente não se preocupa com essa mulher que, aparentemente, ela não tem nada, né, visível ali, ela não vem na unidade básica de saúde para algum tratamento específico e a gente vai deixando ela passar porque ela não apresenta nenhuma patologia. Quando, na verdade, o nosso objetivo, enquanto atenção básica, é prestar uma assistência global. E por que não aproveitar a oportunidade dessa mulher de 40 anos ou mais, que vem na unidade básica de saúde, para poder conversar com ela sobre esse período do climatério? Muitas vezes muitas mulheres não sabem nem o que é o climatério. Se eu perguntar para vocês, vocês saberiam diferenciar climatério de menopausa? Ou para vocês é a mesma coisa? Muitas vezes, para a mulher que a gente atende na unidade básica de saúde, climatério e menopausa é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. A menopausa, ela é uma parte dentro do contexto do climatério. Então, o climatério, ele é todo o episódio, né, pré e pós-menopausa, que envolve desde alterações neurológicas, alterações psicológicas, que essa mulher vai apresentar hormonais, alterações hormonais, ela vai apresentar dentro desse ciclo climatério. É mais um ciclo de vida. E como todo ciclo de vida, né, que envolve o universo feminino, o climatério, ele também é cheio de particularidades. Quando a gente fala de climatério, ele começa, e vocês falam, mas tem uma data específica para começar? Tem. O climatério, ele começa em torno dos 40 anos, e o seu término vai em torno ali dos 59 anos. Sendo que a menopausa, ela vai estar entre os 48 e os 50. A maioria das mulheres, elas têm a menopausa entre 48 e 50 anos de idade, tá? Então, no contexto do climatério, então, vocês vão encontrar na literatura a pré-menopausa, né, que se inicia em torno, né, dos 40 anos de idade para frente, não excluindo que ela possa acontecer antes dos 40 anos de idade. Se ocorrer, né, de vocês receberem um consultório, um paciente que ela, de repente, ela começa a apresentar alterações hormonais, os fogachos, a gente vai ver mais para frente quais são as características desse período, mas aí você, né, investiga e busca ali alguns exames, né, de taxas hormonais e vê que tem uma alteração no ciclo menstrual. Você já pode suspeitar de um climatério precoce. E isso vai antecipar alguns sofrimentos para ela, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Então, o climatério, né, ele começa, né, com um período de pré-menopausa. Ele se inicia após 40 anos com a diminuição da fertilidade da mulher, em ciclos menstruais que são regulares ou, às vezes, com um padrão menstrual similar ocorrido durante a sua vida reprodutiva. Né? Ou seja, não tem muita alteração. As alterações, elas não são muito sentidas. Elas são alterações mínimas nesses primeiros anos. A perimenopausa, ela vai ocorrer 2 anos antes da última menstruação e vai até 1 ano após o fim desses ciclos menstruais. É nesse período de perimenopausa que está introduzida a menopausa, propriamente dita, que pode ocorrer ali nessa idade em torno dos 48 anos. Algumas mulheres apresentam em torno disso, né? 47, 48 anos de idade. A literatura fala que a maioria das mulheres, ela entra na menopausa entre os 48 e 50 anos. Eu só vou conseguir predizer que essa mulher, ela já está na menopausa de maneira retrógrada. Como assim? Somente posterior a ela já ter, o período posterior a ela já ter entrado na menopausa que eu vou identificar. Por quê? Porque eu vou analisar 1 ano antes. Ela chegou para você, como assim? Ela chega para você no consultório
e diz, doutor, eu não tenho mais minhas regras, eu não tenho mais a minha menstruação, o termo que ela pode utilizar. Eu não tenho mais um fluxo menstrual. Tem quanto tempo? Olha, já tem menos de 1 ano que não vem mais. Não tem mais nenhum tipo de sangramento, não houve nenhuma mancha, nenhum tipo de fluxo menstrual. E aí, você já identifica que ela está oficialmente na menopausa. Quando que eu caracterizo que essa mulher entrou na menopausa? Quando ela teve um período de 12 meses sem nenhum fluxo menstrual. Geralmente, esse cessar de fluxos menstruais, ele começa apresentando sinais. À medida que eu avanço na pré-menopausa, vou passando ali as alterações no fluxo menstrual, né, nos ciclos, elas vão acontecendo. Como assim? As falhas, às vezes eu tenho, em um mês, vem a menstruação, no outro não vem. Ou então eu tenho períodos muito longos de sangramento, ou um fluxo menstrual mais intenso, de coloração alterada. Tudo isso por conta dos primeiros sinais que o organismo já vai apresentando, que são os sinais hormonais, né, de alteração hormonal. Então, para eu oficializar, né, que ela já está realmente dentro do climatério, eu posso simplesmente pedir um exame de taxa hormonal. Né? Não. O exame de taxa hormonal, ele não é preditivo para você caracterizar uma menopausa, um climatério. Não vai te caracterizar precisamente, ele não te precisa a entrada da mulher nesse período. Por quê? Porque existem outras condições patológicas que cursam com essa mesma característica de alteração hormonal, né? Tais como a presença de miomas, por exemplo, um fluxo sanguíneo mais prolongado, né, mais intenso, ele pode ser muito semelhante quando a mulher tem um problema, tanto nesse período de pré-menopausa, quanto quando essa mulher apresenta problemas de mioma intrauterino, tá? Então, e passado esse período onde onde você tem a menopausa propriamente dita, você tem a pós-menopausa. A pós-menopausa, ela começa 1 ano após o último período menstrual e vai ali até algumas literaturas, o próprio protocolo do Ministério, os protocolos de saúde da mulher, ele fala que vai até os 59 anos, outras literaturas falam que vai até os 65 anos. Mas isso, o fato é que ele se encerra, o período de climatério, ele vai se encerrar quando essa mulher vai adentrar na terceira idade. Aí é que está o grande tabu, o grande preconceito em relação ao climatério. E eu falo preconceito porque não é só nesse aspecto de abertura para o envelhecimento, mas é porque é natural para o ser humano, né? Eu falo natural porque muitas pessoas têm esse medo de envelhecer. Mas, culturalmente, entrar na menopausa, entrar no climatério, vou usar sempre o termo climatério, né, para envolver o ciclo todo. Entrar no climatério significa encerrar um ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo reprodutivo. E, socialmente, a gente tem essa valorização da característica reprodutiva feminina. E quando você encerra um ciclo, né, o ciclo, né, de vida reprodutiva, e você adentra no climatério, é como se você atestasse para o seu corpo, ou o seu corpo atestasse para você, que você não tem mais condições biológicas suficientes, eu vou colocar essa palavra, porque existem outras condições aí que a gente vai já apontar, você não tem condições suficientes para gerar naturalmente um filho. Porque eu dependo de fluxos menstruais, eu dependo de todo um equilíbrio hormonal para que eu possa haver a concepção, correto? E aí, quando eu adentro no climatério, isso não vai mais acontecer. Eu vou ter um desequilíbrio
de estrógeno, de progesterona, tudo isso, né, vai afetar na minha reprodutividade. Só que essa experiência de climatério, ela também pesa não só por conta dessa questão reprodutiva, mas também pela condição social de muitas mulheres quando entram nesse novo ciclo de vida. Por que eu falo do climatério como um novo ciclo de vida? Porque a mulher não é só reprodutividade, por isso que eu coloco no slide para vocês, né? Marca o fim do ciclo reprodutivo? Será? Não é só isso, é para além. E quando eu falo questões sociais, eu quero dizer que, mesmo tendo sido uma mulher que teve seus filhos, gerou seus filhos, tem uma vida ativa, está em um relacionamento equilibrado, está bem financeiramente, mas há um impacto da questão de agora. Eu não tenho mais um fluxo menstrual, eu não tenho mais essa capacidade reprodutiva que me caracterizava como um corpo feminino, e agora eu estou velha, eu estou envelhecendo. Né? Mas hoje a gente vive, vocês podem falar, hoje a gente vive um novo contexto totalmente diferente. Sim, mas só que ainda tem uma cobrança social muito grande em torno da mulher. Justamente por esses dois pontos. Se vocês forem buscar artigos a respeito desse cessar dos ciclos menstruais, principalmente relacionados ao cessar menstrual, vocês vão ver que para muitas mulheres há uma disparidade, né? Que algumas elas veem especificamente o cessar dos ciclos menstruais como um alívio. É um alívio não ter mais isso. Eu lembro que uma vez eu li um artigo, uma expressão que eu achei curiosa. A mulher falava assim, agora eu sou quase homem. Poxa, mas não, você encerra os ciclos menstruais, você não vai ser quase homem, né? Mas você está aberta para novas experiências, né? Da mesma forma que você pode ver como algo libertador, né? E você pode ver essa liberdade para ser curtida de uma outra forma. E aí, ver o climatério como esse novo momento, um novo ciclo de vida, quer dizer que nós precisamos, como profissionais de saúde, saber acolher essa mulher, para que ela não fique focada somente em encerrou minha menstruação, agora eu não tenho mais capacidade de produzir filhos, eu não posso, agora eu sou uma mulher pela metade. Não, não é isso. Você pode fazer outras coisas, você pode produzir uma outra pessoa, no sentido de você pode ser um novo ser. Né? Então, a capacidade produtiva da mulher, ela não se encerra com o fim do ciclo reprodutivo. Né? E mais, hoje, né, tem várias pesquisas aí que conseguem burlar, né, meio que burlar mesmo esse fim desse ciclo reprodutivo, né, conseguem burlar a menopausa e o climatério por indução hormonal e fazer com que a mulher ela prolongue um pouco mais essa capacidade reprodutiva ao estímulo ovariano por hormônios, né, para fazer com que haja uma reativação da atividade ovariana para que continue havendo a liberação de óvulo. São técnicas que estão sendo utilizadas mundo afora, Reino Unido, Índia, tem vários países que utilizam dessa técnica de estimulação ovariana. Mesmo mulheres de 50 anos conseguem engravidar. Mas isso é uma discussão bem mais profunda, bem mais complexa. Por outro lado, essas mesmas técnicas, né, que envolvem uma questão ética muito grande, né, muito profunda. Por outro lado, essa mesma técnica de estimulação ovariana, ela é vista como uma luz para aquelas mulheres que sofrem com problemas de climatério precoce, que entram na menopausa, que entram no climatério aos 35 anos de idade, aos 30 anos de idade. Então, são coisas que a ciência vai descobrindo para ajudar essa mulher, principalmente a mulher moderna, vou colocar assim, entre aspas, essa mulher que hoje ela deixa para ter filhos,
mais tarde, então, quando vai perceber, já não tem mais os seus ciclos menstruais, algumas usam desses recursos. São recursos caros, não são disponíveis pelo SUS, no nosso país não tem essa disponibilidade pelo SUS. Eu falo de estimulação hormonal. A gente tem outros técnicos, né? Inseminação artificial, você pode entrar em uma fila, é todo um contexto. Mas é uma outra discussão, né? Mas o fato é que o climatério, ele não encerra a vida, né? Na verdade, ele é um novo ciclo. Um novo ciclo, a gente precisa discutir isso com as nossas pacientes. É necessário investigar o conhecimento das mulheres sobre menopausa. Por quê? Sobre menopausa e climatério. Por que é importante investigar o que as mulheres sabem, o que elas pensam a respeito de climatério e menopausa? Se eu pergunto para as meninas que estão aqui hoje no grupo, né, que já tem pessoas na família que já passaram ou vão passar por esse período, se vocês perguntarem para alguém da família de vocês se eles sabem o que é o climatério e a menopausa, a maioria vai dizer que é muito ruim, que a pessoa sente muito calor, que é angustiante, que a pessoa fica muito triste. Ou seja, as mulheres, em sua maioria, elas vão associar o climatério e menopausa com o que ela sente, nesse período, porque é o que é mais perceptível. São as ondas de calor, o aumento de peso, são essas alterações mais visíveis, que para elas são mais palpáveis. Muitas relatam, né, que depois que eu entrei na menopausa, eu aumentei muito de peso, eu tive problemas, só vivo agora com problemas de pressão, meus exames sempre estão alterados, de colesterol, eu sinto os meus ossos como se estivessem fracos. Então, assim, são queixas muito relacionadas com algo bem mais isolado. Só os sinais e sintomas que são mais sentidos pelas mulheres. Quando, na verdade, não se resume só ao que se sente. Não é só esses impactos. Outras mulheres, elas conseguem se sentir mais livres. Algumas, principalmente mulheres de classe média alta, elas acabam relatando uma liberdade maior nesse período. Por quê? Para aquelas que tiveram filhos, os filhos já estão crescidos, já têm a sua autonomia, e ela pode ter a liberdade de sair, de não se preocupar mais em ter que cuidar de alguém. Muitas mulheres sentem um alívio mesmo. Mas é importante a gente sempre atentar para todas as dimensões. Para aquelas mulheres que veem sempre de maneira negativa, existem, né, cuidados que a gente pode, como profissionais da saúde, direcionar para elas. No caso a gente vai ver sobre o tratamento, não vou antecipar isso, porque senão vai confundir. Então, as queixas mais comuns do climatério. Importante falar que essas queixas, muitas mulheres, elas nem sentem tão forte assim, vamos dizer, né? As queixas mais comuns são essas aqui, alterações de humor, e pode acontecer de haver depressão, principalmente naquelas mulheres que elas se sentem mais inseguras em relação ao seu estado de vida, né? Às vezes é uma mulher que queria ter tido filho e ela não conseguiu engravidar, ou por algum motivo social, familiar, ou outra questão, né, pessoal, ela não conseguiu engravidar, então ela pode ser mais facilmente afetada por alterações de humor, ou mesmo quadros depressivos no período de perimenopausa, né, e pré-menopausa. Ela pode sofrer mais com isso. Mulheres que às vezes se sentem mais limitadas nesse período climatério também podem sofrer mais com as alterações de humor. É claro que muitas vezes a mulher que está super tranquila e equilibrada no seu estado de vida, ela também pode ser afetada, porque essas alterações de humor, elas são diretamente relacionadas com as alterações hormonais que a gente tem, só nesse período. Só que as alterações hormonais, elas não são definitivas para determinar essas alterações de humor e depressão.
tá? O que eu quero dizer é que nem sempre a mulher que está vivenciando o climatério, ela vai ter alterações de humor e depressão, tá? É muito daquela, nem nunca, nem sempre, porque a forma com que eu me afeto psicologicamente vai ser diferente da forma que a Dona Maria vai ser afetada. Mas é claro que de uma maneira ou outra pode sim haver essa alteração, porém, as estratégias que cada mulher busca para poder driblar essas questões emocionais vai ser diferente, também vai ser importante para que ela consiga lidar com esse momento. As ondas de calor, sudorese noturna, insônia, dor na relação sexual, né, que é a dispareunia, o ressecamento vaginal, então, o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, são alterações que são comumente relatadas pelas mulheres. Ou não, às vezes a mulher, ela associa o climatério, ela queixa-se muito mais das ondas de calor e da sudorese, da falta de sono, porque para algumas, a questão da relação sexual, ela já não é mais, ainda tem esse ponto, né? Já também não é uma questão de vida para ela, né? Não quero mais, já entrei na menopausa, né? Então não preciso mais ter relação, porque eu não posso mais ter filho, então, ou seja, quando se tem essa visão também atrelada da produtividade com os ciclos menstruais, eu adentrei no período de climatério, eu não tenho mais capacidade reprodutiva, então não preciso mais ter relação. Só que a relação sexual ela é mantida por conta do parceiro, para aquelas mulheres que têm um parceiro sexual, que têm uma vida sexual ativa. E ela é mantida, mas para muitas mulheres que não relatam isso nos consultórios, que não buscam um meio para poder fazer com que esse momento seja mais tranquilo para ela, acabam sofrendo muito, porque é visível, né? Eu acabei que não falei nisso com vocês, que eu não coloquei nenhuma imagem aqui de um colo uterino, né, de um canal vaginal climatérico, mas é visível que que naturalmente a coloração é rosa, com um brilho, onde há uma umidade, no período de climatério não tem mais aquele brilho, aquela viscosidade local, a coloração já é mais opaca, justamente por conta desse ressecamento, né, que vai ocorrendo por conta da diminuição hormonal. O enfraquecimento da musculatura também vai ocorrendo, porque as células elas vão perdendo essa força, né, de contenção do assoalho pélvico. E a dor na relação ela vai acontecendo porque a lubrificação é diminuída, então é preciso que se tenha um cuidado quanto a essa lubrificação antes da relação, para que não seja desconfortável. Mas, como esse diálogo em relação à atividade sexual, ele acaba não tendo muito espaço dentro do consultório, porque a mulher fica com vergonha, ou às vezes o profissional ele não dá abertura para que a mulher fale a respeito disso, acaba que ela entra no consultório, fala que está com dificuldade para dormir, que está com ondas de calor, que às vezes ela fica com vergonha de estar em um local e vem as ondas de calor, e ela começa a suar bastante, uma sudorese intensa, e ela deixa essa conversa mais sobre a sua intimidade sexual para lá. Então, a gente precisa estar atento a isso, dar abertura para essa mulher falar. Mas em que momento? Se essa mulher ela não vem na minha unidade, ela não vem no meu consultório, antes do climatério chegar, ou na unidade básica de saúde, ela não vem só para poder receber informações a respeito. Vocês podem utilizar o momento em que a mulher vem para fazer o exame preventivo. Vai ser o momento ideal, porque você vai estar conversando, você vai precisar, antes de coletar o material, antes de fazer o exame especular, você vai precisar conversar com essa mulher. Né? Então, e é essa conversa realmente mais invasiva, no sentido de invadir um pouco mais a intimidade dela, e aí você aproveita esse momento para poder perguntar como é que está, principalmente mulheres que têm 40 anos ou mais,
Não que você não vá perguntar para mulheres que têm idade abaixo disso, mas uma atenção maior para essas que já estão nessa faixa etária, que pode estar entrando no climatério. Use esse espaço, esse momento que essa mulher vem para fazer o seu exame preventivo, para poder conversar, dar orientações, mesmo que ela não tenha entrado ainda no climatério, mas oriente ela a respeito, porque quando eu consigo repassar informações para essa paciente a respeito do climatério, ela chega nesse momento de vida e vivencia de maneira mais tranquila, porque ela já vai saber o que pode acontecer, entendeu? Então, o climatério, ele, né, eu vou observar alterações transitórias e não transitórias. As transitórias, né, como o próprio nome diz, são aquelas alterações, elas vão passar. Então, eu tenho alterações menstruais, isso é óbvio, né, onde o intervalo entre esses ciclos menstruais pode diminuir ou pode estar aumentado, como eu falei para vocês no início. As menstruações, elas podem ser abundantes e com maior duração, né, tem um fluxo, né, tem mais dias. Às vezes é uma queixa que traz a mulher na unidade básica de saúde, leva ela para o consultório para poder falar, porque se para algumas mulheres um ciclo com fluxo menstrual ali de 4 a 5 dias já é incômodo, imagina você passar 10 dias, 15 dias, 20 dias com fluxo. Então, é uma queixa que é comum nos consultórios. As alterações neurogênicas, as ondas de calor, os fogachos, calafrios, sudorese, palpitações, cefaleias, tonturas, insônia, perda de memória e fadiga. São as principais características e alterações neurogênicas que a mulher pode relatar nesse período do climatério. Alterações psicogênicas, a irritabilidade. Muitas mulheres falam, mas eu não tenho mais paciência para nada, às vezes eu choro muito, ou eu fico muito irritada, ou às vezes ela quer ficar mais recolhida, ou a libido diminui. Tudo isso por conta, né, da oscilação hormonal, que afeta diretamente essa mulher. Né? Então, a gente tira, né, pelo ciclo menstrual que a gente tem, normal. Né? A gente sofre tudo isso aqui, né, as questões neurogênicas, a gente sente de maneira bem, bem mais suave mesmo. Mas as psicogênicas são as que a gente mais percebe, né? Tá na TPM, então tá a labilidade realmente mais ali a flor da pele, se irrita fácil, tem sintomas depressivos. Né? Então, no ciclo menstrual, a gente, né, mesmo estando no climatério, a gente acaba tendo essas alterações aí, transitórias, de maneira bem suave, né, a cada ciclo. Mas, imagine tudo aquilo, né, 1000 vezes mais intenso. É o que muitas mulheres relatam, né, quando estão nesse período de climatério. Ocorre também a diminuição do desejo sexual, muitas vezes rejeição do parceiro. Então, a gente precisa abordar esse aspecto sexual, porque muitas mulheres que são casadas, elas acabam se divorciando por conta desse período, né, das dificuldades, vamos dizer assim, de manter uma vida sexual ativa, né, por conta das alterações hormonais, ela sente desconforto, a dor, então ela acaba sempre rejeitando. Mas a gente deve realizar essa abordagem dessa mulher nesse aspecto também. E, se possível, fazer uma consulta onde eu trago o parceiro, né, onde ela traga o parceiro para a consulta, para a gente também orientar, para que ele saiba do que está acontecendo e ele também saiba acolher. É interessante que hoje nós já temos orientado pelo Ministério da Saúde que as mulheres elas possam fazer um acompanhamento psicológico pré-climatério, para poder elas saberem lidar um pouco mais com esse momento de vida. E é interessante que a gente possa orientar essas mulheres para esse aspecto de cuidado. Outras alterações, outras queixas comuns, né, são as alterações não transitórias. Por que não transitórias? Porque diferente de alterações neurogênicas, alterações psicológicas e nos fluxos menstruais,
as alterações que você tem, alterações que são afetadas pelas taxas hormonais, são diretamente afetadas por essas taxas. Quando passa o período de climatério, eu consigo ter uma diminuição daquelas alterações. Eu falo diminuição porque no aspecto psicológico, um quadro de depressão, eu preciso tratar de uma outra forma. Eu faço uma abordagem mais intensa voltada para a depressão. Mas, tirando esse caso, né, eu consigo passar. Né, mulher, são alterações que passam. Já as não transitórias, elas já têm um fundo mais histológico, né? Elas são alterações mais orgânicas mesmo, alterações no tecido, né? Ou seja, alterações urogenitais, por exemplo, eu vou ter pelo próprio processo de envelhecimento celular. Essas alterações, elas não vão passar. A tendência é que elas progridam, né? Tem uma progressão aí. Alterações urogenitais, por exemplo, nós temos uma mucosa mais delgada, propiciando mais prolapsos genitais, o ressecamento. Eu falei para vocês, se eu visualizar um canal vaginal e colo uterino de uma mulher no climatério, ele vai ser mais opaco, a coloração não vai ser mais aquela coloração rosada, com brilhante, não vai ter mais a mesma lubrificação de um colo mais jovem. Só que isso não é determinante para o climatério, tá? Não é determinante por quê? Porque existe um outro estado, um outro momento da vida da mulher que esse colo, é claro, não vai aparecer a mucosa delgada, mas essa coloração, tá? No aspecto da coloração do ressecamento vaginal. Eu vou ter, no período de amamentação, principalmente amamentação exclusiva, o colo também ele fica com esse mesmo aspecto, né? Ressecado, com uma coloração rosada mais opaca, mas passa por conta da prolactina, né? E o estrógeno que está lá embaixo. Mas passando esse momento de amamentação, volta às características normais. Diferente dessas características no contexto do climatério, tá bom? Então, essas alterações urogenitais, elas também levam, né, a dispareunia, como já viu, a disúria. Então, essa dor urinar, alterações o aumento da frequência da urgência miccional, ou seja, essa mulher tende a ter uma dificuldade de contenção da micção. Então, a urgência urinária é mais intensa dessas alterações, principalmente alterações teciduais. O metabolismo lipídico, né, as mudanças no nível de estrógeno no período após a menopausa, ela é considerada um fator relevante nessa etiopatogenia, né, principalmente doenças cardiovasculares nesse momento, porque é comum haver, observa-se muito o aumento das frações de LDL e a redução de HDL. Então, essas alterações, elas predispõem a uma dificuldade no metabolismo lipídico, favorece o aumento de peso, principalmente o depósito de gordura mais na região pélvica, na região, né, da abdominal, e que aí está associado com esse ganho de peso e modificação no padrão de distribuição de gordura corporal. Eu tenho uma gordura corporal mais localizado na região abdominal, e isso já vai estar associado com o que a gente vê no rastreio de diabetes, hipertensão, que eu avalio não só o IMC desse paciente, né, dessa paciente, mas eu avalio principalmente essa correlação de distribuição de gordura corporal com o sobrepeso, com a sobrecarga circulatória, né, a sobrecarga cardiovascular. Isso leva a muitos prejuízos para essa mulher. Por isso que, no período de climatério, muitas mulheres, elas aumentam muito de peso, porque tem essa dificuldade de metabolizar os lipídios. E aí ela diz, mas agora me surgiu aí uma alteração da pressão. Também é comum, porque isso uma coisa é um efeito cascata, uma coisa vai trazendo a outra. O ganho de peso, o metabolismo ósseo, né, eu falei para vocês, mas existem pessoal aí que já passou pelo eixo do primeiro período, acho que a gente vê
né, o pessoal do primeiro período de medicina na UFMA sabe, a gente faz ali um eixo sobre metabolismo do tecido ósseo, a gente vê que algumas condições podem levar a um prejuízo na hora de metabolizar esse tecido ósseo, né, de formar esse tecido ósseo, e no período de climatério e menopausa é o momento em que eu tenho esse metabolismo intensamente prejudicado por conta das variáveis hormonais. Além disso, ele é afetado também pelas questões genéticas, né, a composição corporal do indivíduo, o estilo de vida. Se é uma mulher que ela não tem uma alimentação rica, né, em cálcio, em vitamina D, ela acaba tendo um problema, né, de metabolismo ósseo bem mais acentuado do que outras mulheres, além de essa condição de má nutrição, vou colocar assim, associada com maus hábitos, como o tabagismo, o sedentarismo, são condições que podem levar a esse prejuízo no metabolismo ósseo. As mudanças, né, nessa massa da arquitetura óssea, ela costuma ser bem mais evidente em regiões como da coluna e do colo do fêmur. É comum, às vezes, mulheres virem relatarem que tem muita dor na coluna, ou então sente uma sensação de desgaste no colo do fêmur. E aí, diante dessas queixas, a gente pode ser solicitado para ela realizar uma densitometria óssea, para poder a gente verificar se já não tem um prejuízo instalado, ver qual é a densidade desse osso dessa paciente, para a gente poder verificar, associar com essas queixas que ela já traz. Então, uma coisa que é importante a gente falar para essa mulher, nesse momento da vida, é manter um estilo de vida saudável. Agora é meio complicado quando você já tem uma mulher que ela não faz atividade física nenhuma, a vida toda ela não fez, foi desregrada na alimentação, não tinha essa preocupação, e agora ela mudar, né? Mudança de hábito é muito difícil. Difícil não é impossível, tá? Por isso que eu sempre gosto de falar que quando a gente faz essa abordagem para a mulher, principalmente, né, o paciente em geral, independente de ser a mulher no climatério, ou um senhor que tem hipertensão diabetes. Se você vai falar de mudanças de hábito, né, de alimentação, de exercício físico, etc., adoção de um estilo de vida mais saudável, é importante que a gente fale para ele, né, fale não só para ele, mas para a família. Venha um acompanhante, venha uma pessoa que possa ficar acompanhando mais de perto lá na casa dele. Porque você do consultório, a gente não tem como fazer tudo, né? A gente dá as orientações, faz as solicitações de exames, avalia, dá a orientação, direciona, mas eu não tenho como obrigar a pessoa a fazer, né? A gente mostra o caminho, mas a gente não tem como trilhar aquele caminho com o paciente, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, mas a gente não tem. O fato é que a nossa responsabilidade como profissional é mostrar para o paciente, explicar e justificar através do nosso conhecimento, a importância dela fazer aquilo ali para poder melhorar a qualidade de vida dela, tá? Ganho de peso, a gente já falou, modificações do padrão de distribuição de gordura corporal, e aí esse aumento de peso, né, principalmente aí um acúmulo de gordura nessa região abdominal, pode estar associado com o surgimento de uma diabetes, uma hipertensão, sobrecarga cardiovascular, que leva aí a um prejuízo. Como eu falei para vocês, é um efeito cascata. Sobre como abordar esse paciente. Como que eu né, então eu já falei para vocês que o momento ideal, o momento prático, seria quando ela vem no posto, no consultório, para fazer o exame ginecológico. No momento que eu vou estar ali, né, já para fazer uma abordagem para essa mulher. E, como em todo atendimento, eu tenho que começar com uma escuta qualificada, eu tenho que ouvir primeiro. Ouvir o que essa mulher traz hoje, quais são as suas apreensões, suas dificuldades, etc. Avaliação global, né, isso é de praxe, é uma anamnese, você faz a anamnese completa. Investiga principalmente as questões, né, de hábitos de vida, você vai investigar, você investiga hábitos sociais, de fumo,
consumo, de uso de álcool, você investiga se tem casos de tumores, de neoplasias na família, quais são quais as patologias pregressas e atuais que esse paciente tem, enfim, aquele roteirinho lá que o povo fala para a gente em relação à anamnese, exame físico, tá? Geral e específico. Então, tanto no âmbito geral quanto específico, ou seja, abordagem ginecológica, a gente vai fazer essa investigação. E aí, a partir dessa coleta de dados, você vai buscar confirmar o climatério. A partir daquilo que a paciente me falou, quais são as características que ela traz, o que ela está sentindo, quais são os sinais e sintomas que ela manifesta, que vão me direcionar para esse climatério. Volto a dizer, eu não tenho como confirmar um climatério, não é que a gente não vai fazer, mas eu não consigo confirmar um climatério, né, com exames laboratoriais. Né? Eu vou passar bem aqui para a senhora os exames de taxa hormonal para ver se a senhora já está no climatério. Não existe isso. Eu posso, sim, solicitar os exames de taxa hormonal, aí aproveita e pede logo os de sangue, hemograma completo, faz ureia, creatinina, mas eu não uso eles como confirmação de climatério. Eu complemento, são exames complementares. Né? Eu associo tudo aquilo que a minha paciente me falou. O meu fluxo menstrual já começou a falhar, já estou conseguindo, estou me sentindo muito irritada. Doutor, eu era uma pessoa muito tranquila, mas eu não me reconheço. Agora, de vez em quando eu fico muito irritada, eu sinto as ondas de calor, tenho dificuldade para dormir, então você já vai associando uma coisa com a outra. Aí você pede o exame laboratorial, confirma ali, né, verifica. Junta com aquilo que você já coletou. O diagnóstico, né, a confirmação do climatério, ela é puramente clínica, tá? O manual do Ministério da Saúde, ele fala isso muito claramente, é puramente clínico. E aí você pode ou não pedir os exames laboratoriais. Na maioria das vezes a gente já pede, porque é o momento também de fazer, essa mulher, a gente botar esse paciente para fazer o exame, né? E aí você, a partir dessa avaliação, identificando o estado do paciente, você vai traçar um plano de cuidados. Né? Esse plano de cuidados, ele vai ser direcionado pelo estilo de vida dessa paciente, pelo que ela está apresentando. E aí você, nesse plano de cuidado, pode abordar tanto a questão de medicamentos, quanto, né, um tratamento farmacológico ou não farmacológico, fitoterápicos, mudanças de estilo de vida, estimular a atividade física e educação em saúde. Essa mulher, ela precisa participar de palestras, de oficinas, ela precisa ler, a gente orienta, ela busca informações para poder ampliar mais o seu conhecimento a respeito do climatério, a respeito desse período de vida que você está vivendo, porque quanto mais eu conheço, fica mais fácil de lidar com aquilo que eu vou passando. E às vezes, a paciente, no único momento que ela recebe informação a respeito do climatério, é quando ela está ali, na sua frente. Aí você, como profissional, passa as informações e aí ela não busca outras coisas, né? A gente não tem como passar tudo, né? Se ela vem frequentemente, dá para a gente conversar um pouco mais, mas não tem como passar tudo. Então, a abordagem não farmacológica, o que eu falei para vocês, orientar essa paciente a melhorar os hábitos sociais de vida. Os hábitos sociais é importante, principalmente pela questão da depressão, né, do risco, né, da propensão à depressão que esse paciente pode ter. E aí a gente orienta que se ela não participa de nenhum grupo, um grupo da igreja, um grupo da família, festas sociais, senta na porta, conversar com a vizinha. Então, a gente estimula que ela possa fazer isso. Reforçar a hidratação. Por quê? Porque a mulher ela vai ter uma intensa sudorese. E aí a gente orienta que, principalmente, quando ela estiver percebendo, muitas mulheres relatam que elas
conseguem perceber o momento das ondas de calor, né? Porque ela tem uma sensação de esfriamento, depois vem a onda de calor e ela soa bastante. Então, às vezes, você, orientando ela, se ela souber identificar esse período, que ela tenha sempre próximo uma garrafinha de água para ela poder ingerir próximo a esse período de essas ondas de calor. Evitar bebidas estimulantes, como a cafeína, por exemplo, refrigerantes, porque, no caso da cafeína, pode afetar o seu padrão de sono, né, fazer com que, né, essas bebidas estimulantes, elas fazem com que a paciente ela fique mais tempo acordada e tudo, e ela já vai ter, naturalmente, algumas já vão ter esse problema de sono, então isso pode ser afetado, pode ser prejudicado. E os refrigerantes que são muito ricos em fósforo e acabam competindo com cálcio no osso, e aí isso leva a um prejuízo de deposição de cálcio e todo aquele prejuízo na matriz óssea, que o paciente pode ter problema de osteoporose, que já é favorecido pela diminuição do estrógeno, enfim. Realizar atividade, usar roupas leves, por conta, né, dessas ondas de calor, realizar atividade física, considerar o uso de lubrificantes, principalmente para atenuar um pouco os prejuízos da atrofia genital, que acontece, né, esse ressecamento vaginal, tudo. Orientar o uso de hidratantes vaginais, à base de óleos vegetais ou de estrógeno, né, estrógeno tópico, vulvo vaginal. São hidratantes que são, né, a gente pode recomendar para a paciente fazer o uso, porque ela vai ter uma sensação de alívio nesse ressecamento vulvo-vaginal. Considerar o tratamento para depressão, se necessário. Você avalia lá na sua abordagem inicial que você fez a paciente, quando você conversou com ela sobre todos os aspectos, como que está, né, os aspectos psicossociais dela, você percebeu uma tristeza diferente, né, você pode, né, tanto como médico como enfermeiro, você pode encaminhar o paciente para um acompanhamento psicológico, tá? Nem sempre, né, a paciente, porque assim, é bom esclarecer, que às vezes a paciente ela associa um acompanhamento psicológico porque é para doido, né, vamos usar um termo bem pejorativo, mas não é assim. É importante que a gente esclareça para o paciente que fazer acompanhamento psicológico está relacionado com promover para ele uma segurança maior, para ele saber lidar com algumas dificuldades psíquicas que podem surgir, principalmente porque esse momento do climatério, menopausa, ele é um momento muito rico em transformações e mudanças, e ele requer da mulher essa disposição para poder acolher essas mudanças. São mudanças psíquicas, físicas, né, e biológicas, principalmente nas mudanças psíquicas que ocorrem, elas são uma das que mais afetam essa mulher. Elas são externadas de várias formas. E aí a depressão acaba sendo algo que também pode afetar essa mulher, porque associado com todas essas alterações de vida que ela já vai tendo, pode também coincidir com aquele período de vida onde a mulher que teve seus filhos e tudo, e os filhos estão todos fora de casa, aí coincide com aquela síndrome do ninho vazio. Muitas mulheres sofrem disso. Então, coincide, muitas vezes, esse período de vida, né, do climatério, com o período onde as mulheres, principalmente que tiveram filhos, eles já saem de casa, são mais independentes, então ela tende a sofrer mais com isso. A gente precisa estar atento também a esse aspecto psicológico. Quanto à abordagem também não farmacológica, a gente pode orientar que essa mulher faça uso de alguns fitoterápicos, né? Isso o próprio Ministério da Saúde direciona lá no protocolo de saúde da mulher, né, no período climatério. Então, eu coloquei só alguns aqui, né? A valeriana, né, então ele tem um efeito sedativo e alivia os sintomas de ansiedade e insônia. Então, ele é um extrato seco, aí tem aí as miligramas que essa mulher vai tomar, né, de 300 a 400 miligramas por dia, dividido em 2 a 3 tomadas.
Às vezes faz chá ou mistura esse extrato em água para tomar, ou sucos. Melissa, a melissa muitas pessoas pegam, né, ela in natura, que é aquela cidreira. Em alguns lugares ela tem o nome melissa mesmo, mas em outros tem o nome, né, cidreira. Não sei se vocês já ouviram falar, erva cidreira. Então faz o chá de erva cidreira, só que fica difícil a gente dosar a concentração, né? Mas ela vai ajudar no alívio da ansiedade, da insônia, algumas desordens digestivas que podem acontecer também por conta das alterações hormonais, né? As cólicas intestinais podem surgir, flatulências, alterações, né, lipídicas e outras, né, indicações. Ela pode ser associada com a valeriana, né? Ela também é extrato seco, né, não menos que 0,5% de óleo volátil, contendo, né, essa substância na melissa. O uso é de 80 a 240 miligramas por dia em 3 tomates. Então, 3 vezes ao dia ela pode tomar a substância associada com a valeriana. Aí tem a simicífuga e a soja. A semicífuga, ela vai ajudar nos sintomas neurovegetativos, sintomas mais neurogênicos, como os fogachos, principalmente ela vai melhorar, vai dar uma sensação de alívio aos fogachos, e melhora a sensação de atrofia da mucosa vaginal. Também é um extrato, né, você pode, até encontrei uma imagenzinha dele, você pode comprar nessas farmácias, acho que lojas, né, a gente pode falar, de substâncias naturais, e a soja, o extrato, né, padronizado, 40% a 70%, e a concentração de 50 a 180 miligramas, tomar de 12 em 12 horas. As mulheres, geralmente, tem muitas mulheres que tomam o chá de amora, que não tem no protocolo do Ministério da Saúde, né? É um chá que é tomado de uso de conhecimento popular, mas algumas mulheres relatam a melhora, só que tem alguns estudos que já analisam os efeitos fitoterápicos da amora nesse contexto do climatério. Mas observe-se que ele não pode ser usado junto com a terapia hormonal, porque as macromoléculas, né, da amora, elas vão usar o mesmo sítio ativo que os hormônios usariam, né, para poder ter o seu efeito esperado. E aí, alguns médicos, eles orientam que não se use os dois concomitantes, porque aí você acaba ficando com a dosagem hormonal livre, enfim. Mas não tem nada, assim, muito esclarecido a respeito da amora. Mas as pessoas tomam, e muitos, eu não sei se é o efeito placebo aí, mas elas acabam relatando melhor assim. Mas não é protocolado pelo Ministério, tá? E abordagem farmacológica. Nós temos, dentro da abordagem farmacológica, a terapia hormonal e a terapia não hormonal. Então, na terapia não hormonal, lembre que eu falei para vocês que as mulheres no período climatério, elas podem sofrer de depressão, ou quadros depressivos mais sutis. Então, eu vou, né, usar nessas situações, né, pode ser utilizado nas condições de depressão ou outros quadros. Então, é indicado para mulheres com sintomas vasomotores preeminentes, sem melhoras com terapias não farmacológicas. Ou seja, aquelas mulheres que não tiveram melhora utilizando fitoterápico ou fazendo exercício físico, porque o exercício físico, ele vai ajudar a melhorar essa sensação, né, vasomotora, a equilibrar a questão dos fogachos, o padrão de sono, tudo vai ajudar a melhorar. Se essa mulher ela não teve essa melhora, principalmente padrão de sono, né, irritabilidade, labilidade emocional, eu posso usar dessa terapia não hormonal para
fazer com que essa mulher tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Então, os antidepressivos podem ser utilizados de primeira escolha, a paroxetina, né, de liberação prolongada, fluoxetina, imipramina, são antidepressivos que podem ser utilizados. Outros medicamentos, né, propanolol, metildopa, né, que são medicamentos utilizados para pacientes hipertensos, né, condições hipertensas, a gente pode fazer essa prescrição, principalmente porque, no caso da paciente ela apresentar essas outras condições clínicas associadas com o período de climatério, seria uma alteração de pressão arterial, por exemplo. E outros medicamentos, né, gabapentina, podem ser utilizados para essa paciente. Na abordagem farmacológica, eu vou sempre considerar se essa minha paciente, ela não consegue controlar os sintomas transitórios com terapia não farmacológica. E também quando há prejuízo na qualidade de vida, né? Não é de cara. Tem alguns estudos que eles falam que nem todo paciente que está no climatério, ela precisa de reposição hormonal. Nem toda paciente vai precisar de reposição hormonal, tá? Então, eu preciso primeiro fazer uma abordagem não farmacológica, orientar essa mudança de qualidade de vida, para que ela possa buscar, né? Porque principalmente porque a queixa clínica da paciente com climatério são queixas muito mais relacionadas com os sintomas transitórios, são aqueles que passam quando há um equilíbrio hormonal. Quando toda aquela onda de desequilíbrio hormonal ela passa, os sintomas transitórios que mais afetavam a mulher, eles também vão passar. A sudorese, os fogachos, as ondas de calor. Então, todo aquele desconforto vai passar. Então, e eles eu consigo controlar, em sua maioria, eu consigo controlar a quantidade física e reeducação alimentar, tá? Quando eu não consigo fazer esse controle desses sintomas transitórios, a terapia não farmacológica, aí eu entro com a terapia hormonal, tá bom? Aí eu vou considerar, né, os sintomas vasomotores moderados e graves, atrofia urogenital severa, a alteração de massa óssea associada à menopausa. Então, quando eu tenho esse risco aqui de prejuízo na qualidade de vida da paciente, né, que diante desses sintomas vasomotores moderados, se forem sintomas vasomotores leves, vem uma onda aqui, eu consigo ficar tranquilo. Então, essa paciente que relata isso para você, você não precisa passar terapia hormonal para ela, tá? Tem a atrofia urogenital, eu tô sentindo ressecamento e tudo, mas eu uso lubrificante e tal, tá tranquilo, não me gera desconforto. Você não precisa passar terapia hormonal para ela. Mas aí se trata de uma condição severa, ou então essa paciente, ela tem uma alteração, você pediu lá para ela reclamou e tal, ela tem casos de osteoporose na família, e relatou e tudo, que tem esses problemas, ela sempre teve problemas de vitamina D, de cálcio, a alimentação dela não é adequada, aí você vai e pede a densitometria óssea para ela. Aí você vê que ela tem um risco associado, né, com essa massa óssea, aí a gente vai e pede faz a terapia hormonal, para poder tentar corrigir ou minimizar, né, minimizar os danos que ela poderia ter. Do contrário, a gente não precisa, tá bom? E aí é importante a gente atentar para isso aqui. Deve-se evitar o início da terapia estrogênica após 10 anos da menopausa, ou em mulheres com idade superior a 59 anos, devido aos riscos cardiovasculares. O que é isso aqui? Está me dizendo sobre o período ideal em fazer uma reposição hormonal. Aquela mulher que tem 10, 15 anos que ela teve menopausa com 45 anos. 45 anos ela teve a menopausa dela. Agora ela vem aqui no meu consultório, ela está com 57 anos. Ela tem 57 anos hoje, agora que ela veio,
no consultório para falar e tudo, vou passar aqui, vou fazer aqui uma reposição hormonal. Não. Por protocolo, não é indicado, né? Exceto se ela tiver aquelas condições mais graves e tudo, mais agravadas ali. A gente falou no slide anterior, mas não, por protocolo não é indicado. Principalmente, uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça, é que vai ser sempre avaliado quais são os riscos. Existe contraindicação? Existe, a gente vai ver daqui a pouco. Contraindicação é absoluta e relativa. Essa paciente já passou 10 anos da menopausa dela, já deu tempo dela se reorganizar, eu não preciso, ela não está sentindo nada, eu não preciso pedir, fazer prescrição para ela de hormônio. Não vai ser necessário, não vai ter efeito mais nenhum, tá? E essas mulheres acima de 59 anos por conta desses riscos cardiovasculares, porque ela já está entrando ali na terceira idade, vem o processo de envelhecimento do sistema cardiovascular, e a gente sabe que com o passar do tempo esse sistema ele vai realmente tendo maior dificuldade de circulação sanguínea, tem um fluxo ali já diferenciado, e essa mulher pode, né, ter uma viscosidade sanguínea aumentada, e o uso de terapia hormonal pode levar ao aumento dessa viscosidade sanguínea, aumento do risco de trombos, etc. Tá? Outra coisa que é interessante é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela contraindica a terapia hormonal como terapêutica anti-envelhecimento. Acreditem, tem pessoas que querem fazer terapia hormonal para não envelhecer. Mas envelhecer, gente, é um processo natural. Então, eu não vou conseguir retardar esse processo de envelhecimento usando hormônio. Eu não vou conseguir. Na verdade, eu vou muito mais agredir as minhas células, o meu corpo, com uma carga excessiva de hormônio, a qual ele não está acostumado, e isso vai me trazer prejuízos maiores, tá? E aí a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia veta isso totalmente, tá bom? Porque tem louco para tudo, tá bom? Tem gente que prescreve, tem gente que pede, tá? Então, quais são essas contraindicações da terapia hormonal? Então, o Ministério da Saúde divide em dois grupos, as contraindicações absolutas e as relativas. Aquilo que realmente contraindica, eu não posso prescrever terapia hormonal para essa paciente porque ela tem essas condições patológicas aqui. Ela tem essa condição clínica que me impede. Porque as condições clínicas que ela traz, elas podem ser pioradas, muito agravadas, se eu faço prescrição, né, de terapia hormonal. Né? No caso, câncer de mama e endométrio, né, são cânceres que eles são, né, hormônio dependentes, são nutridos por hormônio, basicamente. E aí, se eu faço uma prescrição de terapia hormonal para essa paciente, eu vou piorar o quadro clínico dela. Doença hepática grave, por conta da metabolização desses hormônios, que acaba sendo difícil, etc. Então, sangramento genital não esclarecido, aí eu tenho que identificar primeiro a causa desse sangramento genital, por quê? Esse sangramento ele pode ser por conta de um mioma intrauterino. E se é proveniente de um mioma intrauterino, eu tenho que investigar, né, direitinho, fazer os exames necessários, e havendo a necessidade, eu vejo a terapêutica que vai ser indicada para essa condição patológica. Tá? História de tromboembolismo agudo recorrente. Paciente que tem história, né, de trombos, a gente sabe que a hormonoterapia, ela tende a fazer com que haja um aumento da viscosidade sanguínea. Outra condição, que é outra situação que eu vou avaliar, né, se essa paciente, ela pode ou não fazer uso de terapia hormonal, é se por exemplo, ela tem hipertensão, diabetes, endometriose ou mioma uterino, eu vou ver até que ponto eu posso prescrever. Eu faço uma abordagem global dessa paciente para ver né, qual é a condição clínica dela de receber ou não essa terapia hormonal. Se essa hipertensão arterial não está controlada, é algo que eu posso controlar, não é? Para poder fazer a prescrição hormonal. Se diabetes
não está controlado, é algo que eu posso controlar para poder fazer com que essa paciente faça terapia hormonal. A endometriose, eu busco tratamento, terapia, às vezes o tratamento, ele é hormonal também, mas vai depender muito do quadro, às vezes é cirúrgico, e aí eu vou ter que avaliar o grau de endometriose dessa paciente, ver qual a terapia mais indicada. E a presença de miomas uterinos, porque eu tenho que ver qual a natureza desse mioma, se ele é hormônio dependente, porque se eu faço uma terapia, eu vejo qual é o tipo de hormônio que eu vou poder prescrever para essa paciente, e às vezes, na maioria das vezes, esses miomas, eles acabam crescendo mais, né? Quando eu faço a prescrição do estrógeno associado, combinado, né? E aí eu vejo até que ponto eu posso, né, melhorar a qualidade de vida dessa paciente ou piorar. Então, quando se tratar de condições relativas, eu vou avaliar o risco-benefício, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tá. Sim. Deu avaliação dessa paciente, né? Então, quando essa paciente chega para você, na avaliação inicial dela, né, você vai fazer exames laboratórios, você vai fazer a anamnese física que a gente já viu, completa, avaliar o quadro dela, e aí você considera a solicitação desses exames, só para poder complementar o seu cuidado, a sua atenção a essa paciente. E aí, outros exames que podem ser solicitados, a mamografia bilateral, a ultrassonografia transvaginal, principalmente em situações de sangramento uterino normal, e o citopatológico. Então, na consulta ginecológica dessa paciente, a gente aproveita e faz um check-up, né? E aí já dá um direcionamento para essa paciente. Às vezes, a paciente que ela não fez, né, nunca mais fez um exame, até o citopatológico dela já tem 3, 4 anos que ela não faz, não sabe nem o resultado. Enfim, aí a gente tem que aproveitar, vamos dizer assim, essa oportunidade para fazer essas solicitações. Embora sejam exames complementares, no caso, né, de hemograma, glicemia, são exames complementares de cuidado, mas eu não excluo fazer a solicitação, porque o paciente gosta, né, de fazer, de sair do consultório com a requisição, e também eu consigo fechar mais o meu atendimento, o meu cuidado com essa paciente. E é claro que, reforço aqui, que eu não devo centrar o meu cuidado, a minha atenção, a minha consulta com essa paciente somente nos exames. Tá? Eu preciso conhecer mais esse paciente, orientá-lo, direcioná-lo. Tá? Eu só vou conseguir fazer isso na minha etapa de anamnese, que é o meu momento de anamnese e exame físico, que é o meu momento de conhecer a paciente. Tá? Então, a longo prazo, essa paciente, ela vai precisar ser acompanhada, tá? Quando ela está em terapia, então, você fez aqui, né, a paciente, ela está em terapia hormonal, esqueci de falar isso para vocês. Então, essa paciente, nesse acompanhamento aqui, ela está em terapia farmacológica, que é assim, você prescreve, faz a prescrição, né, faz a prescrição de terapia hormonal, você não abandona a paciente, não, tá? Você tem que continuar o cuidado, faz essas solicitações de exames para poder ver como que a paciente está, e depois você vai repetindo alguns exames e algumas avaliações. Por quê? Porque pode ser que a resposta dela não esteja sendo positiva. Então, na avaliação, né, na avaliação inicial, a gente faz aqueles exames, tudo, orientações. Na avaliação a longo prazo, então, eu faço, aos 2 meses de uso de terapia hormonal, eu vou avaliar os efeitos adversos. Tem presença de efeito adverso ou não, se o paciente teve aumento de peso, se ela está tendo dificuldades para dormir, se ainda persistem os sintomas que ela referia antes. Observar se houve um controle. Era paciente que inicialmente, vejam que a gente viu que a gente não prescreve, não faz terapia hormonal para o paciente que já passou ali da menopausa, antes, né, no período pré-menopausa, o período ideal. Então, tem um estudo, esqueci o nome dos autores, que foi um estudo internacional que eles fizeram,
em relação à terapia hormonal, qual é o melhor período de fazer essa terapêutica hormonal? Então, eles identificaram que a melhor resposta era quando essa terapia hormonal era feita no período de pré-menopausa, porque realmente eu consigo preparar esse organismo para aquele, não pré-menopausa muito precoce, né? Mas eu consigo preparar aquele organismo e até mesmo essa mulher para vivenciar esse período de menopausa e pós-menopausa. E aí você, fazendo essa prescrição, né, então a mulher começou a ter os primeiros sinais, sintomas ali do climatério, é o momento ideal de começar, de fazer essa terapêutica. Mas quando a mulher já relatou, já tem 10 anos que eu não tenho mais uma menstruação, então não tem mais o que fazer. Você não vai fazer terapia hormonal para essa mulher, né? Você vai acompanhar de outras formas ali, mas faz a solicitação dos exames, faz uma anamnese bem feita, o exame físico para ver como está, mas a terapêutica hormonal já não vai ser mais eficaz. Ela vai ser mais eficaz quando eu começo a sentir esses sintomas e ainda no período ali, perimenopausa, tá? Já precoce. Aos 2 meses você vai avaliar a adesão dessa mulher e tudo, acompanhar sempre, né, o padrão, né, de sangramento menstrual e verificar sempre o peso e a pressão arterial. Porque a terapêutica hormonal ela pode afetar diretamente essa pressão arterial e o peso da paciente. Aos 6 meses, ela já está 6 meses em terapêutica hormonal, o que eu faço? Continuo reavaliando os efeitos, o sangramento, né, observar esse padrão de sangramento menstrual, como é que tá, se ainda tem, se ainda é intenso, se ainda vem em longos períodos ou não. Verifica a pressão arterial e o peso. E faz os exames laboratoriais. Aqueles exames lá de hemograma, glicemia, taxa hormonal, para verificar como esse paciente está. E anualmente você adiciona a esses cuidados que você fez ali nos 6 meses, você adiciona a mamografia anual para essa paciente, né? Até para rastrear câncer de mama, tá bom? Então, no exame físico, atentar sempre para o peso e a pressão arterial e o exame de mama, e aí solicita exames e faz a mamografia anual, tá bom? Então, esse quadrinho aqui é um resuminho de como eu vou fazer a avaliação longitudinal dessa paciente, tá? Bem simples. Nada difícil, nada que não tenha pelo sistema, né? Dá para a gente solicitar. E se for um sistema particular, você faz a solicitação e o paciente realiza esses exames bem mais rápido. Prescrições, aqui eu trouxe tem algumas terapêuticas hormonais que podem ser feitas para essa paciente. A dose deve ser a mínima eficaz, né? Então, a menor concentração de miligramas desse hormônio vai ser a que eu vou utilizar para poder ver a resposta. Então, eu começo com a minha dose de ataque, entre aspas, né? Que dose de ataque a gente usa lá nos psicofármacos. Mas a minha dose inicial, ela vai ter que sempre ser próxima à mínima eficaz. Tá? Então, o recomendado, é importante a gente falar isso aqui, né? Que o recomendado dessa terapêutica, né, hormonal é que seja por no máximo 5 anos. Essa paciente não vai poder ficar tomando medicamento, tomando hormônio aí o resto da vida. Não é assim, vai chegar um ponto que não é mais necessário. O estrogênio pode ser em via oral, né, conjugado com estradiol, ele pode ser transdérmico, adesivo ou percutâneo, sob forma de gel. Em caso de queixas urinárias ou vaginais, dessa terapia estrogênica sistêmica, pode ser utilizado o estrogênio tópico vaginal. Se a paciente ela tiver essas queixas vaginais, a gente pode prescrever para ela um estrogênio tópico vaginal, que vai aliviar, vai amenizar aí esse ressecamento vaginal, né, que a gente já discutiu anteriormente. Pode ser utilizado. Então, tem essas duas opções, tanto a terapêutica hormonal via oral, térmica adesiva percutânea, quando via oral ele pode ser conjugado, e também para alívio local, né? Na região íntima, pode fazer essa prescrição aí para a paciente, que ela vai sentir um alívio, tá? No caso, aqui são as concentrações, né, do estrogênio, né, conjugado.
0,3 a 0,625 miligramas, o estradiol A1 de 1 a 2 miligramas, transdermo 25 a 50, percutâneo 0,5 a 1,5 miligramas. A concentração que vem no medicamento. Etibolona 1,25 a 2,5 miligramas por dia. Né? A tibolona, né, o tibial, o nome comercial, ele se comporta a nível uterino como terapia hormonal combinada, semelhante ao estrógeno combinado, e ele tem, né, eu acho interessante trazer isso, ele tem menos risco de câncer de mama e é o efeito protetor ósseo, apesar de que o custo não é alto, mas no sistema público tem, né, eu vou dizer que tem, é para ter disponível, né, para as pacientes, mas, enfim, para ter disponível, e a gente faz a prescrição para o paciente, aí a gente sempre opta por aquela terapêutica que vai ser mais segura para a paciente, né, vai trazer um conforto e vai melhorar a condição dela, sempre atentando para o período, né, prolongado de uso, ela não pode passar um longo tempo fazendo uso de terapia hormonal, porque aí, a longo prazo, ao invés de fazer bem, né, já vai trazer outros prejuízos. A gente tem que ter isso cuidado. Certo. Esse recorte desse slide trouxe direto do que o protocolo fala, né, sobre os efeitos colaterais. Vai trazer só benefício? Não traz só benefício. Tem alguns efeitos colaterais e isso justifica a gente sempre fazer aquele acompanhamento lá, tá? Cada 2, 6 meses, 2 meses, 6 meses e 1 ano. Justamente porque essa mulher ela realmente precisa ser acompanhada, ela não precisa, você não pode simplesmente só fazer a prescrição e largar de mão. Não, é importante que ela volte, é importante que você, como profissional, nós, como profissionais, reforcemos isso para ela. Ela está passando aqui, mas você tem que fazer um retorno com tanto tempo, tá? Então, não é simplesmente passar e deixar de mão. Há risco aumentado de tromboembolismo, né? As terapêuticas hormonais, elas, no geral, elas trazem esse risco. Eu acho curioso. Toda vez que eu vejo sobre esse risco de tromboembolismo, associado à terapêutica hormonal, ao uso de anticoncepcionais hormonais orais, eu lembro que uma vez eu estava com os alunos em uma unidade básica de saúde, e sempre, né, era para fazer acompanhamento ginecológico, né, e eram alguns panfletinhos pequenos de representantes de fármacos, né, e era justamente de terapêutica hormonal. E aí eu lembro que no verso aí o aluno leu assim, né, começou a ler, olha, professora, aí foi lendo para mim, né? Se a hora fala que era um panfletinho de mito ou verdade sobre o uso a terapia hormonal. Dizendo que era mito, eu lembro claramente das coisas, que era mito que a terapêutica hormonal ela não causava tromboembolismo. Aí, gente, até onde eu estudei, isso daí está totalmente errado. Aí eu lembro que os alunos ficaram assim, poxa, professora, como é que eles deixam aqui até para divulgar para o pessoal, a pessoa vai ver esse pessoal? Seja uma outra questão. Essa seja uma questão mais comercial, né? Mas nós, como profissionais, precisamos falar para o paciente sobre os efeitos colaterais. Né? É antiético eu não falar para os meus pacientes sobre os efeitos colaterais que aquilo vai trazer para ele, tá? Então, há um risco aumentado, sim, de tromboembolismo venoso, com o uso de estrogênio isolado ou associado, né? E aí fala que é raro esse efeito entre as mulheres de 50 a 59 anos, mas não dá muitas explicações, os tratamentos não tem muita explicação a respeito. O uso de estrogênio associado à progesterona por 3 a 5 anos aumenta o risco de câncer de mama, isso tem vários estudos nessa linha, né? Sendo um risco mais elevado com o uso de medroxiprogesterona. O estrogênio, ele pode, além desses sintomas, né, desses efeitos aí mais complexos, mas sintomas mais comuns, que muitas mulheres acabam relatando, né, náuseas, distúrbios gastrointestinais, sensibilidade mamária, dor de cabeça, retenção de líquido, edema. Então, são efeitos que a paciente ela pode
ela pode relatar, além de estímulo, a leumiomas, né, alguns tipos de miomas vão ser nutridos pelo estrogênio, e endometriose pode acontecer. E aí, por isso que é importante, né, a gente fazer um rastreio e sempre fazer um acompanhamento dessa paciente. Os progestágenos, né, o paciente pode referir dor nas mamas, cólicos, alterações de humor, irritabilidade, alteração na pele, ganho de peso, ansiedade. Então, assim, a terapêutica hormonal, ela é para trazer um conforto para essa paciente. Então, se eu não estou conseguindo com essa terapêutica, eu tenho que buscar uma outra forma. Eu busco, né, essa prescrição com esses, principalmente o estrogênio, repulsão de estrogênio, porque é o que vai estar, obviamente, diminuído. Mas se eu não consigo obter êxito com essa prescrição, e eu já fiz a troca de vários hormônios e tudo, e a gente não consegue encontrar um que a paciente ela consiga ter uma boa resposta, então, eu vou fazer o quê? Eu suspendo essa terapêutica hormonal. E a gente volta para uma terapêutica não farmacológica, para ver o que está acontecendo, tá? Faz exames e faz a consulta, faz a investigação mais profunda e vê o que está acontecendo com esse paciente. Para poder sempre favorecer aí a melhora da qualidade de vida dela, tá bom? Então, em se tratando de acompanhamento dessa mulher no período climatério, eu não vou simplesmente me limitar a fazer a prescrição hormonal, tá? É muito além. A prescrição, vejam que foi o último tópico que eu trouxe para vocês. A abordagem farmacológica em último caso, tá? Até porque nem todas as mulheres elas vão responder bem a essa terapêutica. Eu busco orientar, porque de nada vai adiantar. Às vezes a mulher que ela tem uma qualidade de vida totalmente, né, desregrada, ela não faz exercício físico, a alimentação dela é toda desordenada, e não vai adiantar a gente fazer uma prescrição, porque ela já é sobrepeso, ela tem um histórico de problemas de hipertensão, diabetes, e aí eu vou piorar a condição dela com a terapia hormonal, né? Eu tenho que avaliar. Nós, como profissionais, devemos estar atentos à forma como a gente vai prescrever algum medicamento, seja terapia hormonal ou não, para esse paciente, porque eu tenho que considerar o todo, tá? E o cuidado, né, dessa mulher no climatério não pode se limitar também a simplesmente quando ela vem no meu consultório ali, e aí ela já está com queixa clínica. É importante que, como profissionais de saúde, a gente tenha uma preocupaçãozinha a mais com as atividades de educação em saúde, né? Levar informação para a comunidade, para a população a respeito do climatério, desmistificar essa fase da vida, porque às vezes fica na cabeça da mulher que o climatério é o fim. Tá, encerra, na verdade o climatério encerra o ciclo reprodutivo e inicia uma nova fase, tá? A grande preocupação, né, aqui a gente adentra uma discussão bem mais, né, psíquica, a grande preocupação de algumas mulheres é que essa fase do climatério, ela é uma porta escancarada para o envelhecimento. Então, como a gente tem uma sociedade muito preocupada, né, com a beleza, com a estética, isso acaba impactando para muitas mulheres, né? Tem acho que ela é socióloga, antropóloga, não me lembro agora exatamente, que é a Miriam Goldenberg, uma pesquisadora do Rio de Janeiro. Ela pesquisa muita coisa nas mulheres, né, na área, né, na população feminina, nessa fase, né, de as mulheres já, né, na terceira idade, e aí ela pesquisa bastante, tá? Ela tem várias pesquisas que mostram como é a qualidade de vida, os impactos, né, a questão do envelhecimento feminino. Então ela pesquisa muito nessa área, ela traz algumas reflexões bem interessantes que complementam o nosso cuidado, né, como, no caso meu, como enfermeira, de vocês, de muitos de vocês como futuros médicos, complementam muito o nosso olhar sobre essa mulher que envelhece. Porque não é simplesmente só o envelhecer, mas é o como envelhecer. De fato, entrar no climatério traz novas perspectivas,
podem ser positivos ou negativos, tá? Aí vai depender de como cada pessoa vai conduzindo isso. E nós, como profissionais, podemos auxiliar, sim, essa mulher a perceber novas possibilidades e potencialidades dela quando ela adentra nesse período, nessa fase de vida, porque é uma fase de vida, assim como a infância, a adolescência, a vida adulta, né, adentrar aí, né, no caminho para o envelhecimento também é uma nova fase de vida, tá? E é isso. Acredito que é isso. Tá, gente? Ótimo, professora. Foi uma excelente palestra. Boa tarde. Esse assunto sobre climatério, que é um acontecimento natural no ciclo de vida da mulher e bastante esclarecedor. E a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Posso ler? Sim. Tem uma pergunta do Felipe Dias, que ele perguntou assim: a senhora acha que a prática do pompoarismo das mulheres pode ser uma prática benéfica para reduzir alguns efeitos inconvenientes do climatério, como o enfraquecimento do assoalho pélvico? Gente, eu aprendi sobre isso, sabe, com um aluno. Eu não tinha visto falar a respeito, mas aprendi com ele. Sim, fisicamente, sim. Inclusive, é indicado, né, orientado para ela nasce, na verdade, ela já existia, na verdade, para mulheres que estão se preparando para o parto natural e tudo. E hoje ela é bastante indicada no universo transexual, né? Acredito que a gente pode usar esse termo, né, gente? Porque tem alguns termos que eu não sei se é correto a gente usar. Mas no universo transexual, ele é bastante utilizado, é orientado, né, que as mulheres trans porque elas têm um canal construído, como diz, canal vaginal construído, e é indicada essa técnica. Mas pode ser uma alternativa, porém, a grande questão da mulher no climatério é que ela perde um pouco essa elasticidade, né, do canal vaginal, mas por conta das estruturas celulares que já não são as mesmas, então ela não vai conseguir ter um relaxamento e tudo, né? Pode ser uma alternativa, sim, para as mulheres associada com o uso de lubrificantes, para um alívio. Mas uma coisa interessante a pergunta, porque a gente pode orientar sobre isso para as mulheres, tá? Tem outra pergunta que diz assim: qual é o óleo vegetal utilizado para minimizar o ressecamento vaginal? Ele pode alterar o pH vaginal e a flora da região, trazendo danos ao paciente? Não, a vaselina pode ser utilizada, por exemplo, né? Porque quando a gente fala óleo vegetal, a gente associa com os óleos que a gente usa na cozinha. Não é esse não, viu, gente? Pode ser utilizada a vaselina, por exemplo. E aí não tem indicações de que ele altere o pH vaginal, tá bom? Pois é isso, professora. A gente agradece muito a sua disponibilidade, mesmo com algumas dificuldades, às vezes, né, em casa, né, em família, e tem alguns contratempos. Mas a aula foi muito boa, foi muito gratificante e acredito que foi maravilhosa para todos que ouviram. E a gente agradece a sua disponibilidade também em nome da jornada. Depois acho que vocês devem ter ouvido os gritos ali da Sofia lá fora. Mas muito obrigada, viu, gente? É só Boa isso, noite. professora. Tchau. Obrigada, boa noite a todos. Tchau.